CTA início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou Matheus Cunha liderando o ataque da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026? Com seu desempenho em alta e ganhando cada vez mais a confiança da comissão técnica de Carlo Ancelotti, ele está se destacando como favorito para iniciar o confronto contra Marrocos. A expectativa é grande, e a avaliação interna é otimista, mas o que será que o Brasil precisa para garantir a vitória nesse duelo decisivo? Vamos analisar como Cunha pode fazer a diferença e o que mais a seleção terá que mostrar em campo. Matheus Cunha está cada vez mais próximo de se tornar titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, e essa expectativa tem gerado um clima de otimismo nos bastidores da equipe. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o atacante se destaca como favorito para iniciar o confronto contra Marrocos, um adversário que promete ser desafiador. A definição da escalação ainda está em aberto, dependendo dos últimos treinos, mas as avaliações internas são bastante positivas quanto ao potencial de Cunha. A comissão técnica está ciente de que enfrentar os marroquinos requer mais do que apenas habilidade ofensiva, será preciso ter uma organização sólida defensivamente e uma atenção especial às laterais do campo. Ancelotti e seus auxiliares têm enfatizado características como intensidade e capacidade de recomposição defensiva, fatores que passaram a ser cruciais nas análises dos jogadores. Matheus Cunha tem se destacado nesse contexto, demonstrando uma notável capacidade de contribuir tanto nas ações ofensivas quanto na defesa, o que o torna um jogador valioso para a equipe. Esse cenário não surgiu do nada. Nos últimos anos, a seleção brasileira tem buscado encontrar um equilíbrio entre suas tradições ofensivas e a necessidade de uma defesa sólida. A crescente velocidade e habilidade dos adversários, como é o caso da seleção de Marrocos, torna essencial que os jogadores estejam preparados para todos os aspectos do jogo. O setor direito da equipe rival, com atletas como Hakimi Brahim Dias, é visto como uma preocupação significativa. Neste sentido, Cunha se apresenta como uma peça-chave, capaz de neutralizar essas ameaças e trazer mais segurança ao time. À medida que os treinamentos avançam, a expectativa para a definição da escalação aumenta. Ancelotti planeja realizar testes finais nos próximos dias, buscando a formação ideal para a estreia na Copa do Mundo. Apesar do favoritismo de Cunha, a decisão ainda não foi tomada, e todos os olhares estarão voltados para os últimos treinos. A pergunta que fica é: será que Matheus Cunha conseguirá manter sua posição de destaque e garantir o seu lugar entre os titulares? A resposta pode ser revelada em breve, e o clima de expectativa só aumenta à medida que a competição se aproxima. A possível titularidade de Matheus Cunha na seleção brasileira pode ter efeitos significativos tanto para o jogador quanto para a sua equipe. Se ele conseguir brilhar na Copa do Mundo de 2026, sua valorização no mercado pode disparar, atraindo olhares de grandes clubes europeus. Além disso, isso pode fortalecer a confiança do time, criando uma atmosfera positiva que reverberará em futuras competições. A expectativa é que um bom desempenho não apenas solidifique sua posição na seleção, mas também influencie a dinâmica do grupo, elevando o moral de todos os atletas que estão em busca de um lugar ao sol. As reações dos bastidores não são apenas de otimismo, mas também de expectativa cautelosa. Colegas de equipe, comissão técnica e até mesmo especialistas em futebol estão atentos ao desenrolar da situação. O mercado, por sua vez, observa com interesse, já que a Copa do Mundo costuma ser um vitrine para talentos emergentes. Comparações com outros jogadores que se destacaram em edições anteriores do torneio, como a ascensão meteórica de jovens talentos, alimentam discussões sobre o futuro de Cunha e suas potencialidades. O clima é de expectativa, e análises de comentaristas e ex-jogadores apontam que um desempenho sólido pode colocar Matheus na rota dos grandes clubes do futebol europeu. Com a definição da escalação se aproximando, os próximos dias prometem ser decisivos.
Se Cunha se firmar como titular, ele terá a oportunidade de se mostrar em um dos maiores palcos do futebol mundial, enfrentando adversários de alto nível. A possibilidade de um desempenho notável abre caminho para cenários promissores, não apenas para o jogador em si, mas para a seleção brasileira como um todo. A pressão é alta, mas também é um momento de grande chance. Portanto, todos os olhares estarão voltados para os últimos treinos, onde a decisão final de Carlo Ancelotti pode mudar a trajetória de Matheus e, possivelmente, de toda a equipe. A próxima parte da nossa análise trará detalhes sobre como a seleção se prepara para o desafio contra Marrocos e quais estratégias podem ser adotadas para garantir um bom resultado. E se eu te dissesse que o Flamengo pode ter encontrado o treinador ideal para levar o clube a novos patamares, enquanto o Corinthians ficou apenas com uma oferta irrisória? Pochettino, conhecido por seu estilo de jogo envolvente e sua capacidade de transformar equipes, aceitou a proposta do Mengão, deixando os torcedores em expectativa sobre o impacto que ele pode ter na temporada. Afinal, o que isso significa para o futuro do clube e como ele pode moldar o desempenho dos jogadores em campo? Fique ligado, porque você não vai querer perder os detalhes dessa reviravolta que promete agitar o mundo do futebol. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Após um período de especulações e negociações intensas, Maurício Pochettino finalmente decidiu aceitar a proposta do Flamengo, um dos clubes mais icônicos do futebol brasileiro. A decisão veio após a recusa de uma oferta considerada irrisória feita pelo Corinthians. Enquanto o Timão apresentava um pacote que não condizia com a trajetória e a reputação do treinador argentino, o Flamengo, por outro lado, fez uma proposta robusta, que não apenas refletia o desejo do clube de contar com um técnico de renome, mas também a ambição de retomar o protagonismo nas competições nacionais e internacionais. Essa mudança de ares promete trazer uma nova era ao Mengão, que busca revitalizar seu elenco e conquistar títulos importantes, enquanto Pochettino vê a chance de se provar em um novo cenário, repleto de desafios e expectativas. A negociação com o Flamengo não foi simples. Pochettino, conhecido por seu trabalho de excelência na Europa, onde liderou equipes como Tottenham e Paris Saint-Germain, estava ciente do peso que sua assinatura traria ao clube carioca. A proposta flamenguista não envolvia apenas questões financeiras, mas também uma visão de longo prazo para o futebol. O clube carioca apresentou um projeto ambicioso, que incluía investimentos em infraestrutura e formação de jovens talentos, algo que encantou o treinador, sempre comprometido com o desenvolvimento de jogadores. Além disso, a paixão da torcida do Flamengo, uma das mais fervorosas do mundo, foi um fator decisivo. Pochettino percebeu que poderia contar com um ambiente propício para implementar seu estilo de jogo, baseado em intensidade tática e desenvolvimento coletivo. Por outro lado, a oferta do Corinthians, apesar de tentadora em alguns aspectos, falhou em transmitir a mesma confiança e seriedade. A proposta foi vista como uma tentativa de atrair um nome de peso para dar um novo impulso à equipe, mas a falta de um projeto claro e a escassez de recursos para investimento em elenco foram determinantes para que Pochettino optasse por não seguir adiante. A diretoria corintiana, embora tenha tentado seduzir o técnico com a história e a tradição do clube, não conseguiu superar a percepção de que o Flamengo oferecia um cenário mais alinhado aos seus objetivos profissionais. A escolha do argentino, portanto, também reflete uma visão pragmática sobre as possibilidades de sucesso imediato e a construção de um legado duradouro. Com essa nova fase no Flamengo, as expectativas são altas. Pochettino assume a responsabilidade de não apenas reformular a equipe, mas de devolver ao clube a sua identidade vencedora, que nos últimos anos foi colocada à prova. A torcida já sonha com grandes conquistas e a esperança de um futebol ofensivo e envolvente, características marcantes do trabalho do técnico. Além disso, ele terá a oportunidade de lidar com jogadores de alta qualidade, alguns deles já consagrados, e outros em ascensão, o que poderá potencializar ainda mais seu modelo de jogo. A chegada de Pochettino representa, portanto, não apenas uma nova contratação, mas uma crença renovada na capacidade do Flamengo de brilhar nos gramados do Brasil e do mundo, fazendo com que cada jogo se torne uma promessa de emoção e superação.
A chegada desse jogador ao clube representa não apenas um reforço técnico, mas também uma transformação na dinâmica da equipe. Sua habilidade em controlar o jogo e a capacidade de leitura das jogadas oferecem ao time uma nova perspectiva em campo. Ele é um maestro, capaz de orquestrar as ações ofensivas e defensivas, criando oportunidades, ao mesmo tempo, estabelecendo uma sólida estrutura defensiva. Sua visão de jogo não se limita apenas a passes precisos, ele entende a importância dos tempos e espaços, conseguindo antecipar movimentos adversários e, assim, se posicionar da maneira mais eficaz possível. Essa inteligência tática, aliada ao seu talento natural, promete elevar o nível de desempenho coletivo, inspirando os companheiros a se superarem a cada partida. Além disso, a experiência acumulada ao longo de sua carreira traz um valor inestimável ao grupo. Ele já enfrentou diversas situações de pressão e sabe como lidar com a ansiedade e a expectativa, especialmente em momentos decisivos. Essa característica se torna essencial em um clube que almeja conquistas importantes, pois sua presença em campo pode ser um fator de tranquilidade para os jogadores mais jovens e inexperientes. A capacidade de liderar pelo exemplo, demonstrando comprometimento e dedicação, faz com que ele se torne uma referência não apenas tática, mas também emocional. A forma como ele se comporta dentro e fora de campo pode transformar a cultura do clube, promovendo um ambiente de trabalho mais coeso e motivado. Ademais, o impacto desse jogador vai além das quatro linhas. Sua popularidade e carisma podem atrair novos torcedores, aumentando a paixão da torcida e fortalecendo a relação entre a equipe e a comunidade. A presença de uma estrela em ascensão pode não apenas encher os estádios, mas também criar um sentido de pertencimento entre os fãs. Quando ele brilha, todos se sentem parte dessa jornada, e isso é fundamental para o crescimento do clube como um todo. O aumento nas vendas de camisas e produtos oficiais, além da maior visibilidade nas mídias sociais, pode resultar em um crescimento financeiro significativo, permitindo que o clube invista em novas contratações e melhorias em sua infraestrutura. Por fim, é importante ressaltar que o verdadeiro valor desse jogador não se mede apenas em estatísticas e conquistas individuais, mas na capacidade de unir e motivar um grupo. A sua presença pode catalisar um novo ciclo de vitórias e conquistas, trazendo de volta a confiança e a crença nas potencialidades do time. Num ambiente onde todos se sentem parte de um mesmo objetivo, a sinergia se intensifica e os resultados tendem a aparecer. O clube, ao investir nele, não está apenas buscando um jogador talentoso, mas um agente de transformação que pode mudar o rumo de sua história. Com ele, a esperança de grandes conquistas se renova, e cada jogo se torna uma nova oportunidade de vivenciar momentos memoráveis e de construir uma trajetória vitoriosa. Os torcedores de um clube de futebol são a alma viva que pulsa nas arquibancadas, e suas opiniões são um reflexo da paixão que permeia cada jogo, cada vitória e cada derrota. Para eles, o clube é mais do que uma simples equipe, é um símbolo de identidade, um laço que une gerações em torno de valores e memórias compartilhadas. Quando perguntados sobre a atual fase do time, muitos expressam uma mistura de esperança e frustração. A expectativa de um desempenho superior é constante, especialmente em momentos em que o clube enfrenta adversidades, como derrotas em jogos decisivos ou a saída de jogadores influentes. Esses torcedores, que vestem as cores do clube com orgulho, veem cada partida como uma extensão de suas próprias vidas, e essa conexão intensa traz à tona um fervor que muitas vezes se transforma em críticas construtivas ou desabafos apaixonados nas redes sociais. É comum ouvir que a torcida tem um papel fundamental na motivação dos jogadores, e por isso, a opinião deles vai além do mero entretenimento. Eles desejam um time que represente suas aspirações e que lute com garra a cada partida. Para muitos torcedores, a presença nas arquibancadas é um ato de amor e compromisso, uma demonstração de que, independentemente dos resultados, estão ali para apoiar. Essa relação íntima entre a torcida e o time se fortalece em momentos de superação, quando um jogador se destaca ou quando o clube consegue reverter uma situação adversa. As histórias de superação se tornam narrativas que são passadas de pai para filho, e a emoção dessas vitórias se transforma em um patrimônio emocional que molda a própria cultura do clube. Por outro lado, a insatisfação também é uma constante nas conversas entre os torcedores, especialmente quando percebem que a diretoria não está alinhada com suas expectativas.
A crítica à gestão do clube, ao desempenho técnico e às escolhas de jogadores surgem como ecos de um desejo de mudança e evolução. Essa insatisfação pode ser vista em protestos organizados ou em discussões acaloradas em fóruns e redes sociais. Os torcedores, que se sentem parte de uma comunidade, muitas vezes se unem para exigir transparência, investimentos e um comprometimento que, segundo eles, é essencial para que o clube alcance seus objetivos. Essa demanda por responsabilidade é uma manifestação do amor que sentem, um desejo legítimo de ver seu time brilhar nas competições. Apesar das divergências de opinião, uma coisa é certa: a paixão dos torcedores é inegável e essencial para a vida do clube. As discussões e debates sobre o futuro, a estratégia e o estilo de jogo são reflexos de um amor que transcende os resultados em campo. Cada um traz sua própria perspectiva, alimentando um ciclo de diálogo que ajuda a moldar a identidade do clube. Os torcedores são, sem dúvida, os principais protagonistas dessa história, e suas vozes ecoam na memória coletiva do time. Assim, suas opiniões, sejam elas de apoio ou crítica, são fundamentais para a construção de um futuro que todos anseiam, onde o clube não apenas vença, mas também represente com dignidade a paixão de sua torcida. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.